Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu me chamo Léo Garcia e no final desta aula, se você tiver gostado, deixe o seu gostei, faça seus comentários para que nós possamos aperfeiçoar o processo educacional e obtermos uma educação de qualidade. Então, gente, a nossa aula hoje será voltada para o terceiro ano do ensino médio, a geometria analítica, o ponto e a reta. Hoje nós faremos uma correção de atividade e abordamos os seguintes conteúdos: posições relativas de duas retas no plano, perpendicularidade de duas retas e distância de um ponto a uma reta. Então vamos lá. Nossa atividade ela foi passada pelo nosso livro didático adotado em nossa escola, tá certo? E essa atividade ela está na página 8, na página 108, digo melhor, no capítulo 4, questão 43. A questão diz o seguinte: qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a zero em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a zero? Bem, então vamos lá, vamos iniciar. A questão está me dando duas equações e está perguntando qual a relação dessas. Cada equação dessa representa uma reta. E a questão está perguntando qual é a relação dessas equações, ou seja, dessas retas. O que elas são, né? Então, vamos lá. Eu tenho a reta R, 15x. Reta R, 15x mais 10y menos 3 igual a zero. E reta S, 9x mais 6y menos 1 igual a zero. O que nós temos que fazer primeiramente? Olha, para nós sabermos se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são coincidentes, nós precisamos saber inicialmente o coeficiente angular. E a forma mais fácil de visualizar o coeficiente angular é quando a gente coloca a equação na forma reduzida, que é essa aqui, ó. Y é igual a m, que multiplica x mais n. Perceba que esse m aqui, ó, é o coeficiente angular, é o valor que multiplica a variável x, certo? E esse n é o nosso coeficiente linear, certo? Então, vamos lá. Então, vamos pegar a primeira equação, que é a da reta R, que é 15x mais 10y menos 3, que é igual a zero, e vamos deixá-la nesse formato de equação reduzida. Então, a equação reduzida ela tem uma característica. Qual é a característica? O y ele fica isolado dos outros termos. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos isolar o y, tá certo? Isolando o y, 10y é igual. Aqui é mais 15x. Então, eu vou usar o simétrico dele para depois da igualdade, que é menos 15x. Certo? Aqui é mais menos 3, eu vou usar o simétrico dele para depois da igualdade, que vai ficar mais 3. Então, eu tenho 10y igual a menos 15x mais 3. O que eu posso fazer aqui agora? Veja que o 10, ele está multiplicando o y. Eu tenho que dar um jeito matematicamente correto de deixar o 10, de tirar esse 10 de perto do y, né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir toda a equação, todos os termos dessa equação por 10. Quando a gente dividir por 10, ó, 10 dividido por 10 é igual a 1. 1 vezes y é y. E aqui ó, vai ficar menos 15 sobre 10x, né? Mais 3 sobre 10. Então, esse 10 aqui, ó, eu dividi todos os termos por 10, né? E aqui nós obtemos esse resultado. Agora, perceba que
No valor que multiplica x, que é o menos 15 sobre 10, esse valor ele ainda pode ser simplificado. Existe valores que dividem tanto a parte de cima da fração, que é o numerador, quanto o denominador, que é a parte de baixo da fração, ao mesmo tempo. E no caso, o valor vai ser 5. Então, quando nós dividirmos 15 por 5 e 10 por 5, nós vamos obter menos 15 dividido por 5 dá menos 3, né? 10 dividido por 5 vai dar 2. Repete o x e repete o 3 sobre 10. Então, nós acabamos de obter o coeficiente angular da primeira reta, que é menos 3 sobre 2, né? Que é o valor que está multiplicando o x, tá certo? E aí nós vamos agora calcular e aqui o coeficiente linear ainda da primeira reta, da reta R, que é, na realidade, o 3 sobre 10. Vamos calcular agora o coeficiente angular da reta S. Mesmo procedimento. Vamos utilizar como referência a nossa equação reduzida, né, que a característica dela é isolar y. E nós vamos isolar o y aqui, tá certo? Isolando o y, vai ficar 6x, que é igual a menos 10, menos 9x, não, digo melhor, 6y, que é igual a menos 9x mais 10, tá certo? Isolei. O que foi que aconteceu aqui? Eu conservei o y no mesmo termo, antes da igualdade, e o mais 9x, que estava antes da igualdade, eu usei o simétrico dele, depois da igualdade, que é o menos 9x, né? Aqui, mais 10, menos 1, antes da igualdade, usei o simétrico dele, mais 1, tá certo? Geralmente, o professor de matemática, ele diz assim, passou para o outro lado dividindo, né? Eu não gosto muito dessa expressão. Na realidade, o que acontece é você inserir os simétricos para poder cancelar os termos, né? Então, vamos lá. Dando continuidade, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho que deixar o y sozinho, né? Então, vou dividir tudo por 6. Dividindo todos os termos por 6, ó, 6y dividido por 6 vai dar y, tá certo? E 9, menos 9 dividido por 6, que multiplica x, e 1 sobre 6. Perceba que aqui, ó, 9 e 6 dá para simplificar. Por quanto? Por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, repete o sinal, né? Menos 3, e 6 dividido por 3 vai dar 2, né? E 1 sobre 6 vai permanecer. Então, aqui eu já obtive, no caso, o coeficiente angular da segunda equação, que no caso vai ser o valor que multiplica o x, né? Menos 3 sobre 2, está aqui ele. Coeficiente linear é o valor que está associado, não está associado a nenhuma variável, que é 1 sobre 6, tá certo? E o que nós podemos observar? Nós podemos observar que o coeficiente angular da primeira equação é igual ao coeficiente angular da segunda equação. Observamos ainda que o coeficiente linear da primeira equação é diferente do coeficiente angular da segunda equação. Então, como o coeficiente angular da primeira equação é igual ao coeficiente angular da segunda equação, nós podemos dizer, né, que M1 é igual a M2 e podemos dizer também que as retas são paralelas, né, tendo em vista que o coeficiente linear, eles são diferentes, né, N1 e N2, mas o coeficiente angular, M1 e M2 são iguais. Então, as retas são paralelas. Tá aqui a nossa resposta, retas paralelas, ok? Próxima questão. Então, questão 45. Em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta da equação dada. Bem, o que nós vamos obter aqui? Ó? Nós temos o item A, temos o ponto P. No ponto P, nós temos uma coordenada, 1 e 2, e temos uma equação, 8x mais 2y menos 1. Então, o que nós vamos fazer?
Primeiramente, nós precisamos compreender que para encontrar a equação da reta, né? Em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P. Para nós encontrarmos a equação da reta que passa por esse ponto, sendo que essas duas retas têm que ser paralelas, eu vou utilizar essa fórmula, né? Que é a equação fundamental da reta, tá certo? Vou utilizar esse formato e eu vou precisar saber quem é x e quem é y, que ele vai estar aqui nesse ponto, que é o ponto P. Tem uma coordenada, né? Que é uma coordenada para x, uma para y. Eu preciso saber aqui quem é x, quem é y. E eu preciso saber quem é o coeficiente angular, tá certo? Quem é o coeficiente angular, porque se as retas são paralelas, o coeficiente angular tem que ser igual, né? Então, dando continuidade, nós temos aqui a equação reduzida, por quê? Porque a melhor maneira de visualizar o coeficiente angular de uma reta é você deixando a equação no formato de equação reduzida, tá certo? Por quê? Porque o coeficiente angular, que é o m, ele sempre vai estar multiplicando o x. Então, vamos pegar a equação, né? 8x mais 2y menos 1, que é igual a 0. Então, vamos isolar o y, né? A característica da equação reduzida. Y isolado dos demais termos. Vamos isolar o y. E aí, nós vamos ter 2y igual, aqui, ó, mais 8x antes da igualdade, depois da igualdade, menos 8x. Menos 1 antes da igualdade, depois da igualdade, mais 1. Tá certo? Isolei parcialmente o y, né? Por quê? Porque ainda tem o 2 multiplicando o y. Então, eu tenho que dar um jeito de tirar esse 2 de perto do y de uma forma matematicamente correta, né? Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Vamos dividir todos os termos dessa equação, tudo por 2. Dividindo tudo por 2, 2y dividido por 2 dá só y, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1 e 1 vezes y é y. Então, vai ficar menos 8 sobre 2 e 1 sobre 2. O que nós ainda podemos fazer? Nós podemos dividir menos 8 dividido por 2, né? Então, dividindo menos 8 por 2 vai dar menos 4, que multiplica x mais 1 meio. O que nós já obtivemos a equação reduzida e o nosso coeficiente angular aqui, no caso, é o menos 4. Por quê? Porque menos 4 é o valor que está multiplicando o x e o nosso coeficiente linear aqui, no caso, é 1 sobre 2, porque é o rapaz solitário que não está associado a nenhuma variável, não é isso? Vamos dar continuidade. Agora, gente, nós precisamos saber... para dar o próximo passo, nós precisamos saber qual é o valor de x e y, certo? No ponto, porque ele está pedindo a equação da reta que passa pelo ponto P. Está aqui a coordenada do ponto P. Então, eu preciso saber qual é o valor de x e y nesse ponto. Então, veja bem, ó. Primeiro valor no par ordenado é sempre x. Segundo valor no par ordenado é sempre y, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó, essa equação fundamental aqui. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse y aqui e substituir aqui no y1. Vamos pegar esse x aqui, substituir aqui no x1. Vamos pegar esse m aqui, substituir aqui no m, certo? Então, feita a devida substituição... Então, nós temos y menos 2, que é igual a menos 4, que multiplica x mais 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar esse 4 pelo x e depois multiplicar esse 4, menos 4, né? Esse menos 4 pelo x, depois multiplicar o menos 4 pelo menos 1. E esse y menos 2, você vai deixar do jeito que está por enquanto, tá bom? Então, fazendo a multiplicação, menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 1, mais 4, né? Sinais iguais, fica positivo na multiplicação, não é isso? E agora? Agora, nós vamos apenas organizar a situação. A equação geral, ela fica todos os termos antes da igualdade. Então, vai ficar assim, ó. O y já está antes da igualdade, não muda o sinal.
menos 4x está depois da igualdade, para antes da igualdade, mais 4x. O menos 2 já está antes da igualdade, não muda o sinal. Mais 4 depois da igualdade, antes da igualdade, menos 4. E agora vamos apenas resolver esses valores aqui, né? O restante a gente repete. Então, nós temos 4x mais y, menos 2 com menos 4 dá menos 6, que é igual a zero. Encontramos aqui a equação geral, né? A equação geral da reta, tá certo? E nós também poderíamos dizer, em formato de equação reduzida, que a equação seria y igual a menos 4 mais 6. O que foi que aconteceu? Eu isolei o y, né? Ó, isolei o y mais 4 antes da igualdade, menos 4 depois da igualdade, mais menos 6 antes da igualdade, mais 6 depois da igualdade. Então, qualquer uma dessas respostas aqui, ela vai estar correta, porque é a mesma equação. Então, a resposta, a equação que passa pelo ponto P, a equação que passa pelo ponto P e que é paralela a essa equação 8x mais 2y menos 1, é a equação 4x mais y menos 6, ou, no formato reduzido, y igual a menos 4x mais 6. Ok, gente? Próxima questão, ainda na página 108, capítulo 4, questão 46. Num sistema de eixos cartesianos ortogonais, x mais 3y mais 4 igual a 0 e 2x menos 5y menos 2 igual a 0 são, respectivamente, as equações das retas R e S. Determine as coordenadas do ponto de interseção de R com S. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos duas equações. Temos a equação R, que foi dada no enunciado da questão, e a equação S, que também foi dada no enunciado da questão. Como é que nós vamos saber que duas equações, a interseção dessas duas equações? Bem, gente, muito simples, né? O que é interseção na matemática? Na matemática, interseção é aquele valor que pertence a dois conjuntos ao mesmo tempo, tá certo? Então, uma reta, ela é formada por infinitos pontos, então ela é um conjunto de infinitos pontos. Então, eu quero o ponto que pertence à reta R e pertence à reta S ao mesmo tempo. Eu quero a coordenada dele e automaticamente eu vou ter o ponto. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essas equações em forma de um sistema, tá certo? Então, vamos resolver em forma de um sistema. Para facilitar a nossa visualização, não seria necessário, mas só para facilitar, nós vamos isolar o coeficiente linear aqui, que é o 4, certo? Da primeira equação e o menos 2 da segunda equação. Isolamos os coeficientes. Agora ficou mais fácil visualizarmos. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós podemos resolver isso aqui de qualquer forma, de várias maneiras, digo melhor. Dentre elas tem o método da substituição, o método da adição. Eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar mais com o método da adição, porque é mais prático, mas é necessário também saber o método da substituição. Consiste em que o método da adição? Consiste em você pegar e escolher uma letra, uma variável, e encontrar uma forma matemática correta de deixar as variáveis dessas duas equações com o mesmo valor e de sinal trocado, ou seja, sinais opostos. Para quê? Para poder cancelar uma variável, tá certo? Então, o que nós podemos fazer aqui? Aqui, nós podemos, no caso, você pode escolher cancelar o y, ou o x. No meu caso aqui, eu vou escolher cancelar o x. Geralmente, o aluno escolhe cancelar o x. Então, para cancelar o x, eu vou ter que deixar esses 2x aqui, ó, com o mesmo valor, né? Só que com sinais trocados. Para isso acontecer, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Quando eu multiplicar por menos 2, eu vou obter, ó, x vezes menos 2, menos 2x.
mais 3y vezes menos 2, menos 6y, menos 4 vezes menos 2, mais 8. E a segunda equação a gente repete. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar essas variáveis aqui, o x, né, que é menos 2x mais 2x. Cancelar dessas variáveis, ok? Aí agora nós vamos resolver o resto da equação, né? Menos 6y com menos 5y vai dar menos 11y. Mais 8 com mais 2 vai dar mais 10. Agora o que nós vamos fazer? Vamos isolar o y, né? Isolando o y, fica y igual a 10 sobre menos 11. Fazendo o jogo de sinal, ó, toda fração indica uma divisão. Então, aqui não tem nada, é mais, e aqui é menos. Na divisão, sinais diferentes, fica negativo, né? Então, menos 10 sobre 5. Encontrei o valor de y. Agora, vamos encontrar o valor de x. Vamos pegar uma outra equação. Você escolhe a equação que você quiser. Você pode escolher a primeira, você pode escolher a segunda, certo? Você escolhe a equação que você quiser. No meu caso, eu escolhi a segunda equação, que é a equação S, da reta S. Então, eu tenho 2x menos 5y igual a 2. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor do y aqui, que eu encontrei, e vou substituir aqui nesse y aqui, tá certo? Então, eu tenho 2x menos 5 menos 10 sobre 11 é o valor do y que eu encontrei aqui, né? Que é igual a 2. E agora? Agora eu vou fazer a multiplicação normal. Fazendo a multiplicação, vai ficar 2x menos com menos vai dar mais, 5 vezes 10 vai dar 50. Aqui é 1, né? Ó, embaixo do 5, porque 5 dividido por 1 é 5. 1 vezes 11 continua sendo 11, e aqui 2. Eu coloquei aqui o 1 abaixo do 2x e abaixo do 2. Para quê? Para facilitar a nossa visualização, né? Porque eu tenho aqui o denominador 11, então vou tentar deixar essa equação com os denominadores iguais. Para isso eu vou tirar o MMC. Então, de 1 e 11 vai dar 11, né? Então, quando você tira o MMC, você faz o quê? 11 dividido por 1 dá 11. 11 vezes 2x, 22x. 11 dividido por 11 vai dar 1. 1 vezes 50, 50. 11 dividido por 1 dá 11. 11 vezes 2 dá 22. Então, deixei aqui os denominadores iguais. Agora, a gente cancela os denominadores. Considera apenas a parte superior da fração, né? 2x mais 50 igual a 22. Está aqui. E agora? Agora, nós vamos isolar x, porque nós queremos encontrar o valor de x. Então, vai ficar 22x igual a 22 menos 50. E aí a gente vai resolver essa equação, né? 22x é igual a 22 menos 50. Então, 22x igual a menos 28. E agora, isola x menos 28 sobre 22. O que dá para fazer? Dá para simplificar por 2, né? Então, menos 28 por 2 vai dar menos 14 e 22 por 2 vai dar 11. Então, x é igual a menos 11 sobre 14. Então, aqui nós basicamente já chegamos ao final da questão, né, gente? Já dá para saber qual é a resposta. Então, nossa resposta, o ponto de interseção dessas duas equações, reta S, R e reta S, é menos 14 sobre 11 e menos 10 sobre 11. Tá certo? Próxima questão. Questão 48. Questão 48 diz assim: determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R em cada um dos seguintes casos. Primeiro caso, eu tenho um ponto P, coordenada menos 2 e 2, e tenho uma equação R, 3x mais 4y menos 4. Então, ele quer a equação da reta que passa por esse ponto, certo? A reta que vai passar por esse ponto, ela tem que cortar a reta R formando ângulos de 90 graus, porque a perpendicular, né, tem que formar ângulos de 90 graus. Primeiro ponto, nós temos que considerar a condição de perpendicularidade da reta. Qual é a condição?
é que o coeficiente angular da segunda reta, ele tem que ser o inverso do coeficiente angular da primeira reta, que tem 2, mas é 1, né? Ele tem que ser o inverso do coeficiente angular da primeira reta, certo? E o sinal oposto, trocado. Se aqui for mais, aqui tem que ser menos. Se aqui for menos, aqui tem que ser mais, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Dando continuidade, nós temos aqui, ó. Voltando, né? Como é que a gente sabe que a gente visualiza melhor? Como é que a gente visualiza melhor o coeficiente angular da reta? Deixando a reta na forma reduzida. Tá aqui a forma da equação reduzida, né? Então, vamos pegar a equação 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Vamos isolar y porque é a característica da equação reduzida, tá bom? Fazendo isso, nós vamos obter 4y, aqui é mais x, antes da igualdade, depois da igualdade fica menos 3x. Aqui é menos 4, antes da igualdade, depois da igualdade fica mais 4. E agora? Agora eu vou ter que dar um jeito de deixar o y aqui sozinho. Para isso eu vou dividir todos os termos aqui por 4, né? Fazendo essa divisão por 4, ó, 4y dividido por 4, menos 3x dividido por 4, 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes y é y, né? E vamos repetir aqui, ó, menos 3 sobre 4y, e 4 dividido por 4 aqui, ó, vai dar 1, né? Então, eu tenho aqui a equação reduzida. Aqui já dá para eu saber, para nós sabermos, qual é o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui vai ser menos 3 sobre 4, e o coeficiente linear vai ser, no caso aqui, o nosso coeficiente linear, ele não nos interessa, mas sim o coeficiente angular que dá a condição de perpendicularidade à segunda reta, né? Então, veja bem, qual é a condição? M2 tem que ser o inverso de M1 com o sinal oposto, né? Então, M2 aqui, ó, o que é o inverso? É quando você troca os valores da fração, né? Como assim? O valor que está na parte de cima vai ficar na parte de baixo. Olha, 3 na parte de cima e 3 aqui na parte de baixo. E o valor que está na parte de baixo, que é o 4, vai ficar na parte de cima da fração, certo? Então, o que é numerador passa a ser denominador. O que é denominador passa a ser numerador. Então, o inverso de 3 sobre 4 vai ser 4 sobre 3. Veja que aqui é mais. Então, aqui, para que a reta que passe por essa equação ela seja perpendicular, o sinal, além de ser inverso, o sinal tem que ser oposto, né? Então, isso aqui é menos, aqui é mais, né? Então, agora eu vou dar continuidade à questão. Olha, lembrando que, vamos sempre lembrar aqui, vamos lembrar o quê? Vamos lembrar que eu preciso saber qual é o valor de x e de y nessa coordenada P aqui, ó. Então, quem é x? X é menos 3. É sempre o primeiro valor da coordenada. Quem é y? Y é 2, tá certo? E aí, eu vou pegar essa equação fundamental da reta e vou fazer a substituição. Por exemplo, esse y1 aqui é o y do ponto P, no caso 2. Esse x1 aqui é o x do ponto P, no caso menos 3. E esse m aqui é o m2, né, gente? É o m2, que é 4 sobre 3. Fazendo a substituição, nós vamos obter y menos y1. Quem é o y1? É 2. Mais 2 com menos vai ficar menos. E aqui o m, né? Quem é o m? É 4 sobre 3. Que multiplica x. Quem é o x1? X1 é menos 3, ó. Preste bem atenção aqui, tá bom? Menos
com menos vai ficar mais, né? Mais 3, tá bom? Aqui eu coloquei 1 apenas para fins didáticos, né? Para visualizar melhor o processo que está acontecendo. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter 3 que multiplica y menos 2, ó. 3, esse 3 aqui, ele vem para cá multiplicando o y menos 2. E aqui eu vou repetir o 4 que multiplica x mais 3. E agora, vou multiplicar o 3 pelo y, o 3 pelo menos 2, depois o 4 pelo x, depois o 4 pelo 3. Fazendo a multiplicação, 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3 dá 12, né? Então, eu já tenho aqui quase a equação já toda formada. Vou apenas deixar todos os termos antes da igualdade para deixar no formato de equação geral, né? Então, 4x, não vou mexer com ele. Mais 12, não vou mexer com ele. Mais 3y, vou considerar aqui agora menos 3y. Menos 6, vou considerar aqui mais 6, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 4x mais 12 menos 3y mais 6. Vou apenas organizar. Então, organizando, eu tenho 4x menos 3y mais 12 com mais 6 dá mais 18, que é igual a 0. Então, eu tenho aqui a equação que corta essa equação aqui perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Eu também poderia reescrever essa equação dessa forma, né? Eu pego ela aqui, divido tudo por 3, né? Isolo o y primeiramente, né? Isolo o y, divido tudo por 3, mas aí nós não vamos a esse caso aqui, tá bom? Aqui no caso não então nós chegamos aqui a esse final, né? 4x menos 3y mais 18, tá certo? Dando continuidade. Bem, questão 56. Questão 56 diz assim, nos seguintes casos, calcule a distância do ponto P à reta R. Então, vejamos. Eu tenho o item A, o ponto P é 0 e 3, a reta é 4x mais 3y mais 1, que é igual a 0. Então, primeira coisa, vamos compreender aqui algumas coisas importantíssimas para fazermos esse cálculo, né? Da forma mais prática, da forma mais rápida. Vamos relembrar a equação geral da reta. A que multiplica x mais b que multiplica y mais c igual a 0. Quem é o A? É o número que multiplica o x. Quem é o B? É o número que multiplica o y. Quem é o C? É o solitário, que não está associado a nenhuma variável. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que a coordenada ele tem sempre um valor de x e um valor de y. Então, e aí nós vamos pegar essa formulazinha, né, que facilita demais a nossa vida. Esse tracinho aqui significa módulo, né? O módulo é uma forma de você garantir só o número sem sinal, sem nada. Em outras palavras, uma forma de garantir o valor positivo, tá certo? Então, nós temos aqui ax mais by mais c, que é a mesma equação aqui, geral, né? Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Não se assuste com a equação, porque é uma coisa muito simples demais. Então, primeiramente, na equação que nós temos, vamos tentar localizar quem é A, quem é B, quem é C. Veja que aqui, A multiplica x. Então, aqui, quem multiplica o x é que vai ser o A, no caso, o 4. Aqui, B multiplica y. Então, aqui, quem multiplica o y vai ser o B, no caso, o 3. Aqui, o C é o solitário. No caso, quem está solitário é o 1, certo? Então, A aqui é 4, B é 3 e C é 1. E agora vamos saber
a coordenada P. Então, aqui, ó, primeiro valor da coordenada X, segundo valor da coordenada Y, tá certo? Vamos dar continuidade. Então, eu tenho aqui a fórmula, né, da distância entre o ponto e a reta. Então, o que eu sugiro a você? Eu sugiro que você faça essa substituição por etapas, tá certo? Faça por etapas, devagarinho, não se apavore, que vai dar certo. Então, como assim por etapa? Primeiro você faz a substituição dos valores de A, depois você faz de A, B e C, depois você faz da coordenada X e Y. Então, vejamos. Ó, aqui, ó, eu estou substituindo o A pelo 4, porque tá aqui é o número que está multiplicando o X. Estou substituindo o B pelo 3, porque é o número que está multiplicando o Y. Estou substituindo o C pelo 1. Embaixo, estou substituindo o A pelo 4, que é o número que está multiplicando o X, e o B pelo 3, que é o número que está multiplicando o Y. Depois, agora nós vamos fazer a próxima substituição. Quem foi que faltou? Faltou o X e o Y. Então, eu vou substituir o X pelo valor de X. No caso aqui vai ser 0. Eu vou substituir o Y pelo valor de Y. No caso aqui vai ser 3, né? E aqui eu vou fazer, ó, lembre-se sempre, entre uma adição e uma multiplicação, você resolve primeiro a multiplicação, tá bom, gente? Então, você vai ter, ó, 4 vezes 0, que vai ser 0, 3 vezes 3, que vai dar 9, e mais 1. Então, 9 mais, e aqui 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, que dá 16. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, resolvendo, 1 mais 9 vai dar 10 em módulo, e 16 mais 9 vai dar 25. E agora? Agora a gente vai pegar esse valor aqui, sem o módulo, e vai resolver, né? Então, fica 10 sobre raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? É 5. 10 sobre 5. E quanto é 10 sobre 5? 2. Então, a distância do ponto P à reta R é 2, certo? 2 unidades, ok? Vamos para o próximo item. No nosso caso, o item B. Ponto P igual a 1 menos 5 e a reta 3x menos 4y menos 2. Novamente, lembrando, só relembrando, o formato da equação geral, né, que é ax mais by mais c igual a 0. A é o valor que multiplica x, B é o valor que multiplica y e C é o valor que está solitário, porque ele não está associado a nenhuma variável, né? Lembrando que esse ponto você precisa identificar quem é x e quem é y, certo? E você também precisa saber da equação, né? Da fórmula. D é igual a ax mais by mais c em módulo dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vamos lá. Identificamos primeiro a, b e c, ó. Quem é A é o valor que multiplica o X. No caso aqui é o 3. Quem é B é o valor que multiplica o Y. No caso aqui é o menos 4. Quem é C é o solitário, que não está associado a nenhuma variável. E agora, identificamos a coordenada, o X e o Y do ponto P, né? X é sempre o primeiro valor e Y é sempre o segundo valor. Então, gente, nós vamos pegar agora a fórmula, né, que calcula a distância do ponto à reta, que é o módulo de A vezes x mais by mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a substituição pelos valores. Eu sugiro que essa substituição ela seja feita por etapas, né? Como assim? Primeiro você substitui o A, depois você substitui o B, depois você substitui o C, tá certo? Então, vamos lá.
E depois, por último, você substitui o x e o y, tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? O a aqui é 3, então eu substituí esse a aqui por 3. O b aqui é menos 4, então estou substituindo esse b aqui por menos 4. O c aqui é menos 2, estou substituindo esse c aqui por menos 2. O a aqui novamente é 3, estou substituindo por 3. E o b aqui novamente é 4, estou substituindo por 4. E agora, vamos substituir o x, aqui os valores de x, ó. Então, o x aqui é 1, estou substituindo esse x aqui por 1. E o y aqui é menos 5, estou substituindo esse y aqui por menos 5. Então, entre adição e multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então, você tem 3 vezes 1 dá 3. Menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20. Mais com mais vai dar mais. Repete o menos 2. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Né? Então, eu tenho mais 3 com 20 dá mais 23. Com menos 2, na realidade, vai dar 21. 9 mais 16 dá 25. Então, eu tenho o módulo de 21 sobre a raiz de 25. Considera apenas o 21 e a raiz de 25. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu tenho 21 sobre 5. Então, a distância do ponto P à reta R é 21 sobre 5. Ok? Unidades, né, gente? Então, nós chegamos ao fim aqui, esperamos ter contribuído para o seu aprendizado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.